Boa tarde a todos. Não sei se está a ouvir bem, está perfeito? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite a Monte Pasto. Dizer que a inteligência artificial é um desígnio estratégico da UI e, portanto, é com muito gosto que estou aqui hoje e, claramente, estamos a transformar o nosso futuro. Portanto, o meu nome é João Matos, eu sou diretor da UI e tenho a responsabilidade das áreas de marketing, comunicação, experiência e transformação digital. E, portanto, ao longo desta viagem, vamos aqui, de alguma forma, visitar o mundo autónomo, também como é que os setores e as atividades estão a ser alavancadas por inteligência artificial e depois damos aqui o término da nossa viagem, onde estarei perfeitamente disponível para responder a algumas questões que achem pertinentes. Portanto, eu diria que estamos, desde novembro de 2022, com o lançamento do Large Language Model ChatGPT, estamos a viver um novo mundo. E, portanto, todos nós vamos ter que ter a capacidade de, perante um conjunto de ferramentas, um conjunto de aceleradores, nós termos a capacidade de desenhar o nosso trabalho. Nesta perspectiva, a inteligência artificial, que tem sido uma buzzword dos últimos anos, eu queria deixar aqui, de alguma forma, a ideia de que a inteligência artificial já é uma realidade nos nossos dias. Primeiro, olhando aqui numa perspectiva mais da própria sociedade, hoje a inteligência artificial é um denominador comum de todos os setores do nosso dia-a-dia, do cotidiano, da transformação da sociedade como um todo e até, de alguma forma, sob o ponto de vista de geopolítica, que temos visto que o domínio do conhecimento e o domínio da inteligência é claramente fonte de poder. E, portanto, nessa perspectiva, trazia aqui alguns casos, nomeadamente a Sword Health, ao nível da saúde, onde nós vemos que existe a capacidade, através da inteligência artificial, de personalizar programas de fisioterapia. Temos também no domínio autárquico, na parte da sustentabilidade, em que uma junta de freguesia de Lisboa hoje já consegue, através de visão computacional, identificar e separar as embalagens do lixo. Por outro lado, também a evolução das próprias cirurgias, utilizando robôs para coadjuvar os cirurgiões nas cirurgias menos complexas. Hoje, de facto, a inteligência artificial já é uma realidade. E, antes de passar aqui propriamente para o setor que hoje estamos aqui a falar, diria também, aqui como exemplo, ainda ontem estive com o administrador da FISAI, em que todas as transações que nós hoje fazemos ao nível dos cartões de crédito utilizam a inteligência artificial para um conjunto de parâmetros e identificar se somos nós ou não. Dizer-vos também que temos feito imensos negócios e vários desenvolvimentos com escritórios de advogados, em que termos aqui a inteligência artificial como um acelerador de pesquisa de códigos e de leis e que ajudam, de alguma forma, a estabelecer pareceres para os advogados estarem melhor preparados, dizer-vos que isto tudo já acontece de forma transversal. Por outro lado, temos também aqui a Vera Cruz, que estabeleceu uma parceria com uma empresa sul-africana e que consegue fazer a monitorização das suas plantações e identificar áreas em que o stress hídrico, as doenças e as pragas são de alguma forma identificadas e estão de uma forma preventiva, conseguem fazer esta monitorização de forma eficiente. Por outro lado, a Carme Silvério utiliza a otimização da gestão da irrigação e consegue monitorizar em tempo real a umidade do solo. A Seasite também é uma startup portuguesa que desenvolveu e utiliza a inteligência artificial na caracterização e qualidade dos cereais e, portanto, consegue otimizar a seleção de sementes para combater o desperdício, trabalhando aqui sob o ponto de vista da sustentabilidade e da eficiência. Se olharmos isto numa perspectiva mais alargada, portanto, conseguimos ver que a Driscoll, nos Estados Unidos, consegue, através da implementação da inteligência artificial, prever a qualidade e o rendimento dos morangos em tempo real. Por outro lado, também a Dole Food Company consegue aplicar tratamentos fotossanitários de forma precisa, em que consegue controlar as doenças nas suas plantações, minimizando o impacto ambiental associado.
E destacaria também a Kimitec Group, que, através do desenvolvimento de soluções de biocontrole para as culturas agrícolas, consegue prever a eficácia de compostos naturais contra patógenos e contribuir para uma agricultura mais sustentável. Diria que o nosso futuro claramente vai estar marcado por este binómio homem-máquina. E isto, de alguma forma, vai permitir que todos nós, utilizando a inteligência artificial, tenhamos superpoderes. Portanto, eu acho que estamos na fase em que todos nós temos que olhar para o nosso trabalho, para a nossa atividade, para o nosso dia-a-dia, quer pessoal, quer profissional, e perceber como é que nós podemos desenhá-lo e como é que nós, através da utilização de máquina ou agente, como vamos ver um bocadinho mais à frente, nós conseguimos aumentar a nossa produtividade, sermos seres profissionais e seres pessoais, de passa pleonasmo, aumentados e com a capacidade de conseguirmos ter outputs relativamente àquilo que fazemos muito mais aumentados. Portanto, nesta perspectiva, vamos ter aqui super-humanos com superpoderes. Eu acho que esta imagem é uma imagem interessante, porque se nós, todos nós, conhecemos nesta sala esta figura mítica da humanidade, portanto, Albert Einstein, e que estamos a falar, provavelmente, do ser humano com o maior coeficiente de inteligência que vimos na história da humanidade. Não sei se há alguém que quer arriscar qual é que era o QI deste senhor, dizendo que a maioria dos humanos tem o QI mais ou menos centrado entre os 85 e os 120. Perdão? Foi nada mais, nada menos do que 160. Portanto, ótimo palpite. Portanto, só dizer-vos que, quando estamos a falar do ChatGPT, o primeiro Large Language Model, que é lançado em novembro de 2022, este tinha a capacidade de um Albert Einstein na perspectiva de processamento de conhecimento. Portanto, quando estamos aqui a falar de inteligência, estamos a falar da inteligência hoje, em que os Large Language Model têm um coeficiente de inteligência na ordem do Albert Einstein, tem uma capacidade de conhecimento 1000 vezes maior do que um ser humano e a capacidade de aprendizagem 300 milhões de vezes mais que um ser humano. Com os novos modelos, e os Large Language Models têm tido novas versões quase a cada 3 meses, estamos a falar aqui de coeficientes de inteligência na ordem dos 1600, numa capacidade de aprendizagem e de conhecimento, portanto, na percentagem de conhecimento 1000 milhões de vezes superior a um ser humano. Este número parece muito grande, só para vos dar assim uma ideia do que é isto. É mais ou menos o que um ser humano estivesse a ler de forma interrupta durante os 85 anos de esperança média de vida. Portanto, este é o conhecimento que os Large Language Models têm nas versões que atualmente nós temos nas nossas mãos e nos nossos telemóveis. E a capacidade de aprendizagem, neste momento, não é possível estar a medir. Quando estamos a falar de superinteligência, aí nem o QI, nem a capacidade de conhecimento, nem a capacidade de aprendizagem são passíveis de ser medidas, porque é um valor completamente incalculável. Mas onde é que estamos hoje? Portanto, este ano foi o ano dos modelos, dos Large Language Models. Tal como foi dito aqui, portanto, a inteligência artificial teve aqui um caminho que começou no pós-guerra, nomeadamente na década de 50 em Harvard, e ao longo dos anos foram, sob o ponto de vista tecnológico, existindo aqui um conjunto de desenvolvimentos, mas, sobretudo, eu acho que a mensagem que nós devemos reter é que passámos de uma tecnologia determinística, que basicamente estava compreendida entre 0 e 1, onde passamos para um mundo mais probabilístico, onde passamos para um mundo em que, efetivamente, as certezas, sob o ponto de vista de precisão, sob o ponto de vista de output, sob o ponto de vista de fiabilidade e confiança, estão próximas do 100%, mas, efetivamente, há sempre espaço para a aprendizagem e subespaço para a evolução. O ano de 2025, claramente para nós, vai ser o ano dos agentes. O que é que são agentes? Basicamente, são entidades que vão trabalhar junto de nós, nas nossas equipas,
À semelhança de como temos um estagiário que entra para trabalhar dentro das nossas equipas e nós vamos-lhes dando um conjunto de indicações que tipicamente se chamam prompts e que vamos, de alguma forma, refinando o conteúdo que eles nos vão entregando e, portanto, estes agentes vão ter a capacidade, dentro das nossas organizações, das diferentes direções e das diferentes funções que efetivamente estão dentro da organização, ajudar cada uma destas funções a estar aumentada e a ter um conjunto de processos e atividades que são feitas por agentes e que vão ter a curadoria de humanos. Neste contexto, a UI aquilo que fez um marketplace de agentes, em que basicamente aquilo que fizemos foi tipicamente definir quais são as direções e quais é que são as áreas que as organizações e as empresas têm e fomos definindo quais é que seriam os agentes que dão suporte e vão trabalhar lado a lado nas nossas equipas de forma a melhorar o output da produção das mesmas. Nesta perspectiva, nomeadamente ao nível do diretor financeiro, hoje tudo o que se diz respeito a ter a capacidade de construir, analisar ou responder cadernos de encargos, ter a criação de planos orçamentais ou eventualmente ter um analista financeiro, todas estas funções que tipicamente eram só feitas por humanos, são funções que no futuro vão estar a trabalhar com agentes dentro das nossas equipas e com a curadoria dos humanos no sentido de aprimorar e ensinar estes agentes a darem um output melhor relativamente àquilo que é esperado dentro das organizações. Ao nível dos modelos de linguagem de grande dimensão, que são apenas a base, ou seja, há modelos de ação e que são os próximos. Relativamente à inteligência artificial física, trazer-vos aqui um exemplo em que o treino de robôs com dados sintéticos permitem de alguma forma que haja uma aprendizagem por imitação e reforço e o teste de robôs através de gêmeos digitais. Continuous loop of robot AI simulation, training, testing, and real-world experience. Training robots requires huge volumes of data. Internet-scale data provides common sense and reasoning, but robots need action and control data, which is expensive to capture. With blueprints built on NVIDIA Omniverse and Cosmos, developers can generate massive amounts of diverse synthetic data for training robot policies. First, in Omniverse, developers aggregate real-world sensor or demonstration data according to their different domains, robots, and tasks. Then use Omniverse to condition Cosmos, multiplying the original captures into large volumes of photoreal, diverse data. Dizer-vos também a título de curiosidade a nível do mundo autónomo que neste momento já existem 300 mil viagens por dia feitas por carros autónomos nos Estados Unidos. Portanto, toda essa realidade que nos parece muito futurista e que de alguma forma ainda está muito distante de nós, isto já acontece todos os dias nos Estados Unidos e com uma segurança e uma otimização relativamente aos percursos e relativamente à satisfação das pessoas em fazer estas viagens muito significativa. A inteligência artificial na agricultura de precisão, o campo inteligente, portanto, trago-vos aqui também um caso em que trabalhamos, em que a monitorização das culturas permite uma detecção precoce, uma irrigação e uma fertilização inteligente, a previsão das colheitas e logísticas e também máquinas agrícolas autónomas. Preciso falar mais alto. Portanto, sempre neste binómio de agentes, robôs e humanos,
Depois termos aqui outro caso de monitorização e análise preditiva, portanto, através da visão computacional, a detecção de ervas daninhas, uma gestão otimizada de recursos e automação e robótica na agricultura. And to understand their ongoing battle to kill weeds effectively and efficiently. The result? See and Spray Select, the industry's only factory-integrated, targeted spraying system that can spray weeds in fallow fields. Using advanced camera and nozzle control technologies that not only hits 98% of weeds, but also reduces the amount of needed herbicide by an average 77%. But weeds don't stop in fallow fields, and neither do we. Right now, we're running the next generation of intelligent machinery that will take targeted spraying technology from fallow to in-season applications. In the coming months, we'll introduce you to farmers across America. Quando a inteligência artificial na pecuária de precisão, o bem-estar e produtividade animal, portanto aqui nós também conseguimos ver a monitorização individualizada dos animais, através de visão computacional para a saúde e o comportamento e também a otimização da alimentação e da reprodução. A inteligência artificial na cadeia agroalimentar, desde a pós-colheita até ao consumidor, onde temos aqui a qualidade e a segurança alimentar, a otimização da sua produção, a gestão do inventário e o combate ao desperdício, bem como a nutrição personalizada. Depois também aqui alguns exemplos inovadores na área da agricultura e da agropecuária, nomeadamente aqui através de um arroz com células de carne cultivada, com mais 8% de proteína, o que permite uma solução sustentável com uma menor pegada de carbono e uma produção mais rápida entre 5 a 7 dias. The newly created hybrid rice is infused with beef muscles and fat cells grown in the laboratory. This creation offers a novel, sustainable protein source. Portanto, arroz com carne cultivada. This hybrid food is described as having a texture firmer and more brittle than regular rice. This hybrid rice has an enhanced nutritional profile with 8% more protein and 7% more fat. It is produced by coating rice grains in fish gelatin. Fish gelatin acts as an adhesive for the beef cells and then culturing them in a petri dish for up to 11 days. Aqui temos a utilização de robôs e drones para restauração ecológica após incêndios, a plantação autónoma de árvores por minuto, e os drones vão lançando sementes e vão tendo a capacidade de reflorestar todos os danos causados por um incêndio. One issue with this is that tree planters actually can't go in many of these sites. It's just too dangerous. You know, there's slopes, there's slash, there's cliffs, there's snags sticking out. E quais é que são os desafios e o futuro da inteligência artificial na agricultura? Como é que a inteligência artificial pode alavancar? E nesta perspectiva, a UI, tal como uma boa consultora que é, portanto nós trabalhamos muito sempre com frameworks e permite-nos de alguma forma visualizar melhor as coisas, e nessa perspectiva eu acho que a inteligência artificial é outra mensagem que eu gostava de deixar aqui hoje, que a maior parte dos conselhos de administração com quem nós falamos olham para a inteligência artificial como algo que vai aumentar e vai melhorar aquilo que era feito no passado. E aquilo que nós gostamos de deixar como mensagem é que, acima de tudo, a inteligência artificial serve para descobrir
fazer, produzir tudo aquilo que antes não era possível sem inteligência artificial. Portanto, este Blue Ocean, de alguma forma, que permite que tudo aquilo que era impossível antes, neste momento é possível de fazer, é aquilo que realmente vai trazer, no futuro, a capacidade de transformar os negócios, as organizações e as sociedades. Nessa perspectiva, nós dividimos, portanto, aqui através de 2 quadrantes. Antes, o que é que as organizações entregam, nomeadamente como produtos e serviços existentes ou produtos e serviços que são potenciados ou gerados por inteligência artificial, e depois no outro eixo, como é que o fazemos? Utilizando o modelo operacional já existente ou utilizando o modelo operacional que é gerado por inteligência artificial. Quando estamos dentro do quadrante de produtos e serviços existentes e modelo operacional existente, estamos no domínio da otimização, em que efetivamente nós utilizamos a inteligência artificial para melhorias incrementais, trabalhando essencialmente eficiência. Quando estamos dentro de produtos e serviços que efetivamente são gerados e potenciados por inteligência artificial, mas utilizamos o modelo operacional que vigora atualmente dentro da organização, estamos no domínio da inovação, onde conseguimos oferecer excelência à experiência do cliente, impulsionando novas ofertas inovadoras. Quando estamos dentro de modelo operacional disruptivo, condicionado e potenciado por inteligência artificial e trabalhamos sobre a nossa base de produtos e serviços, estamos numa dinâmica de transformação, onde os modelos operacionais vão introduzir novas formas de agregar valor. E eu diria que este último quadrante, que está no topo superior direito, é aquele que representa uma maior oportunidade para as organizações, que é a criação de mercado, em que trabalha, por um lado, novos produtos e novos serviços que são aumentados por via de inteligência artificial e condicionam que o modelo operacional dentro das organizações seja também disruptivo. E nesta perspectiva rompemos os paradigmas dos mercados existentes e geramos novos mercados e novas ofertas que vão redefinir quer as nossas organizações, quer os setores e as indústrias onde trabalhamos. Na perspectiva da otimização, trouxe-vos aqui também um exemplo de uma empresa nos Estados Unidos, nomeadamente a Blue River Technology, em que tinha um problema que era o uso excessivo de herbicidas e o elevado custo no impacto ambiental. Nesta perspectiva, eles, através da utilização de técnicas de machine learning e algoritmos, identificaram ervas daninhas e ativaram pulverizadores sobre elas, evitando a aplicação desnecessária de químicos. Quando estamos no domínio aqui da transformação, uma empresa que é a Autonomous Tracker Corporation tinha um problema que era a dependência excessiva relativamente à mão de obra para a operação nas grandes propriedades agrícolas, e aquilo que eles fizeram foram criar um sistema que permite que os tratores operem autonomamente com rotas pré-programadas, ajustando esta dinâmica sem necessidade da intervenção do humano dentro da equação. Quando estamos aqui a falar dentro do domínio da inovação, aqui uma empresa do Reino Unido, a Small Robot Company, pretendeu resolver o problema dos elevados custos operacionais agrícolas da degradação do solo por via da utilização da maquinaria pesada. Nesta perspectiva, através de uma tecnologia que utilizam pequenos robôs que vão realizar tarefas que atualmente eram realizadas por humanos, nomeadamente no que diz respeito a semear, monitorizar e tratar as plantas de forma precisa e individualizada. Quando estamos a pensar em criar novos mercados, aqui a Indigo Ag, dos Estados Unidos, tinha muita dificuldade em monetizar as práticas agrícolas de forma sustentável. E então aquilo que eles conseguiram foi validar o sequestro de carbono, permitindo a venda no mercado de carbono, de créditos de carbono, no mercado global. Dizer-vos que a inteligência artificial não é vista nem deve ser encarada como predominantemente da função A, B ou C. Ela tem impacto numa perspectiva global dentro da organização, em todos os seus departamentos, em todas as suas funções. Nomeadamente ao nível da operação, com a simplificação e automatização de processos, com foco na redução de custos e o aumento de eficiência,
na parte da oferta de produtos e serviços, na perspectiva de criar uma oferta personalizada e aumentando a satisfação de quem consome a mesma. Na perspectiva financeira, ter a capacidade de analisar grandes volumes de dados, gerindo melhor riscos e tendo tomadas de decisões mais informadas e suportadas em dados. No que diz respeito às pessoas, a capacidade na aquisição de talento e envolvimento de todos os colaboradores de uma organização, no que diz respeito a um propósito e a uma mensagem comum, e na formação e otimização dos processos de recursos humanos, na parte de marketing e de vendas, na segmentação de clientes, no desenvolvimento de marca, na geração de leads, na parte jurídica, o apoio na pesquisa jurídica e análise de contratos, na investigação e desenvolvimento, na geração de novas ideias, simulação de cenários, utilizando até dados sintéticos para cenarizar de forma mais concreta a possível evolução do futuro. Portanto, terminando aqui, eu acho que as soft skills na era da inteligência artificial vão passar muito por este papel de curadoria, em que é necessário pensamento crítico, ter a capacidade de criatividade e inovação para identificar oportunidades em que, sem a utilização desta tecnologia, tudo se tornava difícil e, sobretudo, caro para as atingir. Ter uma inteligência emocional na perspectiva de nós conseguirmos redefinirmos o nosso papel, as nossas competências, as nossas skills enquanto profissionais dentro do mercado de trabalho. Ter uma liderança que é adaptativa e percebe que, num momento de profunda transformação, a capacidade de ter uma narrativa que envolve todos e que, de alguma forma, permite que os colaboradores e que as pessoas tenham literacy, tenham awareness destes temas e que garantam que ninguém fica para trás, são características que achamos que são fundamentais numa era em que o futuro está a ser desenhado por inteligência artificial. Mas nessa perspectiva, eu diria que a tecnologia automatiza e as pessoas inovam. E, portanto, dizer-vos que estamos num momento maravilhoso das nossas vidas, é a maior transformação que podemos sonhar enquanto, de alguma forma, estamos neste planeta e, portanto, acho que o papel fundamental que todos nós temos é ter a capacidade de aprender, a capacidade de nós convivermos com toda esta tecnologia que está ao nosso dispor e, acima de tudo, melhorar a nossa vida e o nosso bem-estar e termos um planeta, de alguma forma, que está a ser desenhado e empoderado por este binómio entre humanos e máquinas. Muito obrigado. Disponível para alguma coisa.